Oi, eu sou o escritor Manuel Filho e eu vim mostrar o processo de criação deste livro aqui, Dom Pedrinho Passou por Aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de escrever essa história por meio da Lei Aldir Blanc, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, porque por meio dele eu pude refletir e pensar sobre muitas coisas que me interessam desde que eu sou criança. Quando eu comecei a estudar no Colégio Maria Iracema Munhoz, eu fiquei nessa escola durante todo o meu período primário e ginásio, que como se falava antigamente do Fundamental 1 e Fundamental 2. E logo na entrada dessa escola tem um painel de azulejos que está lá até hoje, que mostra o encontro dos bandeirantes com os povos indígenas. Esse encontro hoje a gente sabe que não foi nada amistoso e foi bastante prejudicial para os povos indígenas, Mas era algo comum da gente achar que tinha sido pacífico, que tinha sido um encontro amigável, e não foi nada disso. Então isso daí talvez tenha sido o primeiro contato que eu tive com um pouco da história do Brasil, embora eu ainda não soubesse, fosse algo corriqueiro, uma imagem que a gente via todos os dias. Mas eu nunca me esqueci daquela imagem. Então, esse é o primeiro aspecto que pode ter provocado o interesse em escrever essa história. O segundo aspecto foi quando eu entrei na Biblioteca Pública Monteiro Lobato, também na cidade de São Bernardo do Campo, e bem próximo da minha escola, a Maria Iracema Munhoz, eu tive contato com o teatro pela primeira vez, e foi de uma maneira bastante inocente, bastante ingênua. Por quê? Eu era uma criança que frequentava o espaço infantil, eu ia lá todos os dias, e havia outras crianças que, como eu, também frequentavam aquele espaço. As pessoas que trabalhavam ali, as bibliotecárias ou agentes de leitura, como se fala hoje em dia também, elas perceberam que aquelas crianças iam muito ali e elas decidiram fazer uma peça de teatro com essas crianças. É legal contextualizar, porque naquele tempo a gente não tinha internet, não tinha nada disso, Então havia muito mais interação, havia uma busca em materiais impressos para saber o que fazer com aquelas crianças. E era comum que nos jornais se publicasse peças de teatro para criança. Quem fez isso foi a Maria Clara Machado, ela publicou uma peça dela que eu tive a chance de encontrar, O Roubo do Colar de Pérolas. Eu só vim saber isso recentemente, mas naquela época, nos anos de 1970, 74, 75, 76, essas peças já circulavam, E o objetivo delas era realmente que fossem montadas nas bibliotecas e nas escolas. A Maria Clara Machado, aliás, é uma das nossas maiores escritoras de teatro infantil. Ela legou textos para a gente como Pluft, Fantasminha, A Bruxinha que Era Boa, que foram peças que eu vi encenadas e que me marcaram bastante. Eu vi na escola, inclusive. O Pluft eu devo ter visto no teatro, mas a Bruxinha que Era Boa foi montada na minha escola. Isso era muito interessante. Era uma escola pública que permitia que as crianças montassem teatro. Então, lá na biblioteca pública, o que aconteceu? A gente montava peças de teatro. E por isso que eu digo que foi ingênuo, porque a gente aprendia. Eram textos bem curtinhos, deviam durar no máximo 15 minutos cada encenação, mas era muito divertido. Eu lembro que a primeira peça que eu vi foi Doutor Tartaruga. Eu não fazia quase nada na peça, mas me deu uma vontade de rir muito grande, porque colocaram em mim uma carapaça de tartaruga feita de papelão, e eu me divertia, porque qual que era a história? Era uma tartaruguinha que estava doente, e o Doutor Tartaruga ia lá para tentar cuidar dela. Era algo muito ingênuo, muito simples, mas o que teve de importante nisso na minha vida? O meu primeiro contato com o teatro. E hoje eu acho que o teatro é uma atividade muito importante, é uma arte que tem praticamente tudo e que todo mundo pode encontrar alguma função no teatro. Então acho que foi graças a essa união de duas coisas, o fato de eu ver todo dia uma imagem histórica e também lidar com o teatro na minha infância. Tudo isso fez com que eu começasse a gostar muito do teatro. Eu fui fazer teatro profissional, me formei ator, mas a raiz disso tudo provavelmente são esses dois aspectos iniciais. Diante disso, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que em São Bernardo havia, na Rua Marechal Deodoro, um casarão colonial, que era o casarão do Bonilha, onde hoje é a Praça Lauro Gomes, no lugar onde é o Parquinho, hoje em dia. E esse casarão colonial é muito interessante, porque existem vários que sobreviveram ainda no Brasil, e era curioso que eles mantinham espaços como cadeia, escola e correio, tudo no mesmo espaço. Esse casarão existiu em São Bernardo, ele foi derrubado em meados dos anos 60, infelizmente, e eu descobri que ele existia enquanto eu estava fazendo um outro livro, Histórias dos Bancos da Praça. É curioso que eu só vim saber da existência desse edifício décadas depois que eu já tinha nascido,
né, ali pelos anos de 2017, que eu fiquei sabendo que esse casarão, não, antes, 2014, 13, que eu descobri que esse casarão existia. E eu fiquei impressionado por saber que ele existiu ali. E depois eu encontrei pessoas, idosos, que lembravam de ter estudado nele, que ele era barulhento, para subir para o segundo andar, a escada rangia, né? Então, acho que por esses aspectos, por ser um edifício muito antigo e mal cuidado, resolveram derrubar para reurbanizar a praça e fazer a escola onde eu viria estudar muitos anos depois, que é o próprio Maria Iracema Munhoz. E o que diz? Diz o seguinte, que Dom Pedro I, na viagem que ele viria a fazer de Santos para o Ipiranga para proclamar a independência do Brasil, ele teria parado ou no Casarão do Bonilha ou na Igrejinha Santa Filomena, que é uma capela que a capela existe até hoje, e ele teria parado ali. Então, a minha imaginação me fez pensar o seguinte, como teria sido essa passagem do Dom Pedro por São Bernardo do Campo. E eu resolvi situar a história no Casarão do Bonilha, porque eu tenho sim a intenção de que as crianças possam estudar também um pouco do urbanismo, de como que era a cidade. Eu acho que isso é muito interessante. Então essa peça aqui, ela propicia tudo isso. É um texto teatral que eu escrevi, inspirado na minha própria experiência teatral, de uma peça que se passa na cidade. Então acho que quando as pessoas vão ter acesso a uma peça teatral que se passa na cidade, em um lugar que eles conhecem, que foi completamente modificado por questões históricas, econômicas, urbanísticas, né? Um fato histórico real, que é o Dom Pedro, e eles vão poder brincar de fazer teatro, porque nessa peça aqui, a ideia é que todos os personagens sejam crianças, é uma linguagem que foi escrita para crianças representarem. Qualquer pessoa pode ler essa peça, pode ser feita por adultos, por adolescentes, mas ela pode ser feita por crianças. E eu quis transportar para essa peça a experiência que eu tive quando criança, que foi muito positiva. Então eu espero que as crianças possam se divertir conhecendo a história do Brasil e brincando de fazer teatro. E sobre a história, o que eu acho que é bastante relevante aqui? É que, assim, como eu falei, os personagens eles são infantis, né? Até a reprodução deles aqui na ilustração estão como crianças. Eu dei nomes, os nomes que eu dei para eles são Dom Pedrinho, o Pedro Américo, que é o personagem uma interpretação do artista que pintou o quadro Independência ou Morte, né? Tem o Bonifácio, que foi uma figura muito importante para o Dom Pedro I, o Ganga, que é uma homenagem ao povo negro, Ganga Zumba, né? É o nome que eu escolhi para dar. O Cacique de Ibiriçá também, que é um nome histórico reconhecido na história do Brasil. O Rouquidão, que é um personagem neutro, ele não é nem... Ele é neutro no sentido de que ele pode representar uma parte do povo. E a Quitéria. A Quitéria também é uma homenagem para Maria Quitéria. Mas esses nomes são somente referências que eu quis colocar para que possa ser iniciado um estudo sobre a importância das diferentes pessoas dentro da história do Brasil. Por quê? Na independência, essas pessoas, o povo negro, o povo indígena e a mulher, são meio que esquecidos, né? Não se fala muito deles, a gente só ouve falar do Dom Pedro, tanto que observando o quadro Independência ou Morte, que está aqui dentro do livro, a gente reproduziu o quadro, não há muitas mulheres. Há uma mulher, né? Que eu deixo o desafio aqui para o pessoal encontrar essa mulher dentro do quadro. Tem uma mulher aqui que eu localizei. Então eu achei que é muito importante a gente colocar dentro dessa história a voz dessas pessoas. E elas não são vozes passivas, elas são vozes ativas dentro da construção dessa história e da história do Brasil. Então eu penso também que as crianças vão poder pensar nisso. Por que essas pessoas foram apagadas da história? Será que o discurso da história, sempre quando é contado pelo vencedor, ele vai se dar o trabalho de apagar as outras vozes? Então, tem muita coisa aqui nessa peça que eu acho que pode contribuir para que todo mundo se sinta pertencente à história do Brasil. Que ela não é uma coisa chata, distante. Há razões para nós termos os protagonistas e as pessoas que foram tiradas da história. Então, acho que tudo isso vai ser muito bacana quando as pessoas começarem a pensar, a ler, a montar essa história. Além disso, como eu falei, é uma grande brincadeira montar essa história. Eu coloquei também dentro do livro uma explicação falando como que se monta uma peça de teatro, né? Que a gente precisa de muitas pessoas. A gente precisa de alguém que faça... Opa, deixa eu arrumar isso aqui. A gente precisa de alguém que faça o cenário, a iluminação, o som. E eu deixei uma breve explicação sobre cada um desses aspectos. Também pensei... Também aqui nós temos um personagem, né? Que ele é cadeirante. É muito importante a gente pensar
mostrar que, de fato, todo mundo pode participar da peça. Isso é algo que não se pensava no passado. Quando eu estava fazendo teatro quando era criança, raramente se pensava na integração e inserir todas as pessoas no processo, né? E por não se perceberem dentro desses processos, as pessoas que tinham alguma condição nem pensavam muito em participar. Agora não. O objetivo é que as pessoas se vejam e queiram participar e sejam convidadas a integrar. Eu acho que quanto mais pessoas puderem participar dessa brincadeira, dessa peça de teatro, melhor vai ser a experiência de todo mundo. Este livro, né, o Dom Pedrinho Passou por Aqui, ele será distribuído de graça em todas as escolas municipais de São Bernardo do Campo. Eu espero que elas também cheguem nas estaduais, né, para que toda a cidade possa ser contemplada. E o objetivo é exatamente esse. É legar acesso à leitura, à história do Brasil, ao teatro, a muitas formas de brincadeiras. E como se trata de um assunto histórico, né, eu acho que ele poderá despertar interesse em outras escolas, em outras cidades. A história apenas se passa em São Bernardo do Campo, que é uma circunstância, uma opção que eu quis que acontecesse, mas é um fato de importância nacional. Então, essa peça ela também será disponibilizada de via digital para que todo mundo possa baixar essa peça gratuitamente, também montar por aí, ler, brincar e se divertir, que é o que eu espero realmente que aconteça. Dom Pedrinho passou por aqui, passou por aí, passou por acolá. Na verdade, a história dele tem passado por todo o Brasil e é isso que eu desejo que aconteça. Que todos possam conhecer essa história, se interessar pelo teatro e pela história do Brasil. Muito obrigado a todo mundo que colaborou, o Fábio Sgroy, que fez toda a ilustração e a diagramação deste livro, a Bel Ferrazoli, que fez a revisão, a todo mundo da Secretaria Municipal de Cultura de São Bernardo do Campo, que me apoiou e tenho certeza que está torcendo pelo sucesso deste trabalho. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço, tchau!